As mulheres são abençoadas com o mais lindo dom da vida, o dom de gerar outra vida. Mas seria possível um bebê ser gerado por um homem? Vamos descobrir no vídeo de hoje. Você conhecerá agora duas histórias de dois homens que acabaram carregando bebês dentro da própria barriga. Meu nome é Ramon Costa e é uma grande satisfação ter você aqui comigo. Antes de continuar, por favor, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Você estará ajudando o canal a crescer e nos incentivando a continuar produzindo conteúdo cada vez melhor para você. Na época da notícia, Abdul Malek era um fazendeiro de 40 anos de idade, residente num distrito de Bogra, cidade do país Bangladesh. Ele relatou a uma escola médica local que sofria de dores e tinha certeza de que algo estranho estava acontecendo com ele. Ninguém poderia supor que um mistério seria revelado ali. Ele foi internado com queixas de inchaço abdominal, com um nódulo e dor abdominal recorrente desde o seu nascimento. Ou seja, ele sentia esses sintomas desde quando nasceu, mas sentia numa proporção menor, se agravando até chegar aos seus 40 anos de idade. Inicialmente, ele foi suspeito de ter tumor abdominal, mas quando os médicos receberam os relatórios da investigação, eles ficaram surpresos ao encontrar uma condição extremamente rara. Os médicos disseram que Abdul Malek tinha um bebê em seu abdômen, mas não era um bebê comum, como uma mulher que carrega uma criança por 9 meses, mas sim um caso de fetus in feto, que é uma anomalia de desenvolvimento em que um bebê se desenvolve dentro do corpo de outro bebê durante seu desenvolvimento no útero da mãe. Neste caso, um bebê mal formado estava se desenvolvendo dentro do abdômen de Abdul, ao mesmo tempo em que ele crescia dentro do útero da sua mãe. Ou seja, Abdul carregou um bebê em seu abdômen por 40 longos anos. O feto seria seu irmão gêmeo, que não conseguiu se desenvolver e se incorporou ao abdômen durante a vida dentro do útero. Um caso parecido foi do agricultor indiano Sanju Bhagat. Ele sempre foi reconhecido por ter a barriga bem inchada, principalmente na região do estômago, e assim foi levando a vida. Aos 36 anos de idade, o homem começou a ter fortes dores abdominais e falta de respiração. Foi levado ao pronto-socorro, onde foi diagnosticado com um tumor. Mas, no momento da cirurgia, os médicos descobriram que a sua enorme barriga não se tratava exatamente de um tumor. Sanju Bhagat também tinha uma das condições mais raras da medicina. Ele carregou por 36 anos o feto de seu irmão gêmeo. O corpo tinha alguns membros desenvolvidos, unha e cabelo. Ao, digamos, dar à luz, entre aspas, os médicos ficaram impressionados com tamanha anormalidade científica. O gêmeo foi finalmente removido durante a operação. Bhagat nunca se preocupou em descobrir o que havia acontecido, mas ficou feliz em saber que ele não era o primeiro homem a ficar grávido. Estima-se que essa condição rara chamada fetus in feto ou gêmeo parasita ocorre um caso a cada 500 mil nascimentos. Ou seja, de 500 mil nascimentos, um deles nasce com essa condição. Pode ocorrer em ambos os gêneros, com predomínio do gênero masculino, com a maioria dos pacientes apresentando massa abdominal no primeiro ano de vida, sendo o caso mais antigo relatado de um homem de 47 anos. Na maioria dos casos, o feto se desenvolve no abdômen. Outros locais pouco frequentes são na cabeça, olho, entre outros. Um feto em feto pode ser considerado vivo, mas apenas no sentido de que seus tecidos componentes ainda não morreram ou foram eliminados. Ele não tem perspectiva de vida fora do hospedeiro e sempre apresentam defeitos críticos, como a ausência de órgãos. No entanto, uma questão é levantada em toda essa história. Seria possível um homem engravidar?
De acordo com o ginecologista Abner Lobão, da Universidade Federal de São Paulo, sim, mas não de forma natural. Teoricamente, é possível um homem engravidar, mas é arriscadíssimo. Há casos de mulheres sem útero que engravidaram, mas, em geral, elas perderam o bebê. O homem submetido a essa estranha experiência também teria dificuldades de sobreviver. O que não seria problema é a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, que poderia ser feita num laboratório. Depois, o embrião seria transferido para um espaço na região abdominal entre vários órgãos do futuro papai. Para aumentar as chances de crescimento do feto, o ideal seria escolher um homem castrado, porque ele produziria pouca testosterona, hormônio masculino que é inadequado para um bebê. O, digamos, grávido, teria ainda que receber uma alta dose de hormônios femininos, mas, mesmo nessas condições, o parto seria perigoso. A placenta provavelmente se fixaria no rim, fígado ou outro órgão abdominal, e a hemorragia na hora da cesariana poderia ser fatal, diz o ginecologista Abner Lobão. A criança também correria sérios riscos de morte, pois poderia ter deformações físicas gravíssimas, além de grandes chances de apresentar problemas pulmonares e de desenvolvimento. Então, de forma natural, pessoal, é impossível um homem gerar um bebê. Mas, nas condições citadas anteriormente, essa possibilidade ganha um pouco de chance, mesmo sendo altamente arriscado e com alta probabilidade do bebê nascer com deficiências. Gostou do vídeo de hoje? Deixe sua opinião ou mensagem nos comentários. Obrigado por estar conosco. Até logo!